Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus vai nos fazer uma exortação, dizendo para que nós não preparemos a nossa defesa, mas que Ele nos daria palavras acertadas, capazes de iluminar as consciências e anunciar a boa nova do Evangelho. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos alcançar uma docilidade suficiente para que nós possamos ser habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, com os seus dons, ele vai cada vez mais nos formando e nos dando aquilo que nós precisamos ter para cada circunstância da nossa vida. Por isso Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade. Ele fala de dificuldades, fala de tribulações, mas ele fala também que aqueles que permanecem nele, nenhum fio de cabelo será tirado. Jesus nos chama a testemunhar a nossa fé, e essa forma de testemunhar acontece de 3 formas essenciais. A primeira é o testemunho, a segunda forma é a fala, através do anúncio do Evangelho, e a terceira forma é a catequese. Essas 3 formas de testemunhar nos chamam a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa correspondência. Para que nós possamos testemunhar a verdade, precisamos conhecer a verdade. Para isso, é necessário adentrar num discipulado de seguimento de Jesus Cristo, para que assim possamos crescer nessa capacidade de correspondência. Por isso que o testemunhar a fé deve ser algo do nosso cotidiano, porque o nosso testemunho também ele vai tocando a vida das pessoas, para que as pessoas vão tendo uma experiência com Cristo através da nossa vida, e dessa forma começam a trilhar um caminho de salvação. Por isso Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre a importância de testemunhar a fé, porque a graça nos conduz aonde Ele quer. O Espírito Santo nos leva aonde é necessário que nós estejamos. E assim nós vamos permitindo com que a obra de Deus esteja na nossa vida e nos conduza nesse caminho de salvação. Salvação da nossa alma e salvação das almas. Ou seja, nós somos esses instrumentos de Deus na vida das pessoas, porque nós, pela docilidade com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala em nós, é Ele que nos defende, é Ele que vai à frente preparando o caminho, é o Espírito Santo que vai, dia após dia, nos dando palavras acertadas para que nós possamos
realmente ter essa experiência verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma nós vamos vendo o quanto que nós precisamos aprender a suportar de dificuldades, porque o próprio Cristo ele vai dizer: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Veja, aqui Jesus ele nos alerta sobre esta realidade, porque muitos quererão nos entregar, porque muitos quererão calar a nossa voz, para não anunciarmos, para não testemunhar a nossa fé. Mas é nesse momento que Deus fala através de nós. É nesse momento que a verdadeira fé é proclamada. É nesse momento que as pessoas terão uma verdadeira experiência de Deus através da nossa vida. Por isso que Jesus no final do Evangelho vai dizer: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Ou seja, aqui Jesus ele nos chama a atenção que tudo que acontece conosco é por vontade divina, é por permissão divina. E por isso que nós não podemos perder o foco da nossa vida de união com Deus. Porque Deus ele nos leva aonde Ele quer para testemunhar a quem Ele quiser. E é dessa forma que nós vamos cumprindo em nós a missão, a obra de Deus de salvação das almas, que Ele iniciou e que quer que seja continuada através da nossa vida. Por isso que nós somos esses chamados a testemunhar a nossa fé, testemunhar com o testemunho de vida, com a prática cotidiana, testemunhar com as palavras, iluminando as consciências, testemunhar pela catequese, pelo ensino, a transmissão da verdade de fé aos nossos irmãos. É esse caminho que nós precisamos fazer, porque dificuldades todos nós teremos, mas todas as dificuldades que nós passamos no anúncio do Evangelho são dificuldades permitidas pelo próprio Deus, unicamente para nos fazer melhor, para nos amadurecer e nos fazer crescer dia após dia no caminho da santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.